Olá, amigos e amigas da Universidade de São Paulo. Sejam muito bem-vindos a mais esse boletim USP Covid. Eu sou Ayrton Escobar, repórter do jornal da USP, e tenho o prazer de receber aqui hoje o professor Paulo Menezes. Ele é médico, professor titular do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP e membro da Comissão Assessora de Saúde da Reitoria da Universidade de São Paulo, que a partir deste mês, de fevereiro de 2022, vai passar a produzir boletins periódicos sobre a situação da pandemia no estado de São Paulo, com o objetivo de manter a comunidade USP informada sobre a pandemia e de também assessorar e orientar a atuação da reitoria da universidade na adoção de medidas para o enfrentamento da pandemia. Então, professor, muito obrigado pela presença aqui hoje. Vamos passar diretamente para as perguntas. Explica para nós, por favor, quais são os dados que vão constar nesses boletins periódicos que a comissão vai produzir e o que as pessoas precisam ficar atentas e ter em mente na hora de interpretar esses dados. Muito bom. Olá, Ayrton. Olá a todos. O boletim ele vai trazer os principais indicadores de evolução da pandemia que têm sido utilizados desde praticamente de o início da pandemia, 2 anos atrás, para acompanhar tanto aquilo que informa sobre transmissão do vírus, como casos graves e repercussões em termos de fatalidade. Então, são 3 indicadores que vão estar nesse boletim, que utilizam as semanas epidemiológicas de cada ano e, para cada semana, aquilo que a gente chama da média de casos, média de novas internações e média de óbitos por semana epidemiológica. Isso produz um gráfico que permite comparar a evolução da pandemia de 2020, 2021 e agora 2022, podendo prever, de alguma forma, quais são as perspectivas para as próximas semanas e, eventualmente, para os próximos meses. Perfeito. E, professor, qual que é a situação da pandemia agora aqui no estado de São Paulo e, diante desse quadro atual, quais são as principais medidas que precisam ser adotadas, tanto do ponto de vista individual, precauções que as pessoas precisam tomar, quanto do ponto de vista de políticas públicas? Na última semana epidemiológica que nós temos, que pega o final de janeiro e começo de fevereiro, infelizmente vamos uma situação. Aqui eu vou fazer um parêntese para colocar que quando nós olhamos os 3 indicadores, 2 deles, o número de casos novos e o número de óbitos, são obtidos a partir de bancos de dados do Ministério da Saúde e das notificações de casos e notificações de óbitos nos sistemas de vigilância epidemiológica. O outro indicador, que é o indicador de novas internações, ele vem de um outro sistema que foi criado aqui no estado de São Paulo para monitorar a pandemia, e ele tem menos atraso na entrada de dados que os outros 2 têm. Por isso que, por exemplo, nesse boletim que nós vamos ver agora, nós vamos observar que as internações já mostram uma redução clara, enquanto que o número de casos e número de óbitos comparado com a semana anterior ainda apresentam um crescimento. Mas a gente sabe que isso é porque esse atraso no que estão mostrando os indicadores de casos e óbitos em relação às internações. Logicamente, para haver internações é preciso haver casos, e desses casos, alguns vão ser mais graves e vão requerer internação. Então, hoje, nós podemos ver que, felizmente, passamos o pico da onda Ômicron, que foi no meio de janeiro, praticamente, e agora caminhamos para uma situação de maior tranquilidade em relação a isso. Perfeito. Então, vamos dizer, o dado das internações é um dado produzido localmente, digamos aqui no estado, ele é mais tempo real, ele é mais próximo, e os dados de internações e mortes
de casos, perdão, e óbitos vem do Ministério da Saúde e tem um pouquinho mais de atraso na atualização dos números, né? Exatamente. Esses dois que dependem das bases do Ministério, eles requerem que as equipes de vigilância epidemiológica dos municípios entrem as notificações. Isso nem sempre acontece imediatamente após a notificação ser feita. Enquanto que o de internações é feito diariamente por todos os hospitais do estado de São Paulo que recebem casos de Covid. Então, há praticamente um acompanhamento em tempo real quando se refere a internações. E aí o senhor falou, com base nesse dado de internações, que passou o pico da Ômicron, estamos caminhando para um cenário um pouco mais positivo, mas não significa que as pessoas podem relaxar, né? Ficar totalmente à vontade. Quais são as orientações que o senhor dá para a população diante desse quadro de melhora, mas a pandemia não acabou, né? Não, a pandemia não acabou. Esse vírus tem mostrado uma capacidade de se adaptar e de driblar as proteções que nós vamos criando de uma forma bastante impressionante. Então, não acabou a pandemia. E eu diria que há três coisas que são fundamentais nesse momento. Primeiro é continuar aumentando a proteção vacinal da população. Hoje nós já temos uma ótima cobertura, eu diria, de 2 doses, doses completas, que a gente chama, na população do estado de São Paulo, mas ainda precisamos avançar muito na chamada dose de reforço. Então, eu diria que aquelas pessoas que já estão elegíveis para a dose de reforço, que ainda não façam o mais rapidamente possível. Isso aumenta a proteção de toda a população em relação à infecção pelo vírus. Em segundo lugar, o uso constante de máscaras em todas as situações que houver pessoas reunidas com contato mais próximo. Isso é essencial, tanto que foi prorrogada a obrigatoriedade do uso de máscaras em qualquer situação fora do ambiente domiciliar até o final de março, nesse momento. Depois vamos avaliar se é preciso continuar com isso. Em terceiro lugar, manter a higienização constante das mãos, e seja com álcool gel, seja lavando as mãos com água e sabão, e evitar aglomerações também algo bastante importante nesse momento. E, professor, tem essa percepção na população de que a Ômicron não é tão perigosa, né? Que ela é uma variante mais leve, mais amena do que as anteriores. Os dados que a gente está vendo corroboram isso? Isso é uma percepção real? Ou a gente pensa que ela não é tão perigosa, mas é só porque estamos vacinados, né? Qual que é a realidade aí com relação a essa variante? Exatamente. Eu acho bastante difícil de avaliar como seria a gravidade ou a agressividade da Ômicron em relação às variantes anteriores, se nós não estivéssemos com a cobertura vacinal e a proteção que a gente tem nesse momento. Apesar disso, nós tivemos um aumento importante em internações, particularmente de dezembro a janeiro deste ano, em pessoas, inclusive, vacinadas. Muitas das internações foram em pessoas que não haviam recebido a vacina ou haviam recebido somente uma dose e não voltaram para a segunda dose, mas também houve internações e casos graves em pessoas com a cobertura vacinal completa, o que mostra que essa variante, se a gente pode dizer que ela é menos agressiva que a gente não pode subestimar o potencial que ela tem de causar quadros graves, inclusive em pessoas que têm comorbidades, por exemplo, no sentido de agravar, de desequilibrar aquela doença crônica que as pessoas têm quando elas são infectadas por essa variante do coronavírus. Então, talvez um pouco menos agressiva, mas de forma alguma inofensiva, né, professor?
E para finalizar, falar um pouquinho da vacinação do público infantil, né, que começou faz pouco tempo, ainda tem muita gente receosa aí de vacinar os filhos. Qual que é a importância da vacinação das crianças, tanto para as próprias crianças como para a saúde coletiva da população como um todo? É fundamental a vacinação das crianças de 5 a 11 anos. Nós tivemos também nesses meses um crescimento marcado de internações de Covid-19. Chegamos a um pico que a gente não observava desde o primeiro semestre do ano passado. Quadros graves, temos visto crianças, é raro, mas existe a possibilidade de ter aquele quadro de síndrome inflamatória sistêmica, que é grave e pode deixar sequelas, além de que as crianças também contribuem para a transmissão na população. Então, eu diria que é essencial que se vacine as crianças. As vacinas são muito seguras. A chance de uma criança ter problemas porque ficou com Covid-19 é muito maior do que a chance dela ter alguma complicação porque foi vacinada. Então, é essencial que todas as crianças sejam vacinadas. Perfeito. E para finalizar, professor, já dá para ver a luz no fim do túnel? O fim da pandemia está ao nosso alcance aí? Dá para ser otimista já com relação a isso? Eu acho que dá para a gente ser otimista em relação a ter cada vez mais recursos para enfrentar a pandemia e para enfrentar o vírus. Mas eu não me atreveria a dizer que nós estamos próximos do fim da pandemia, porque, como eu mencionei, o vírus tem mostrado uma capacidade impressionante de superar as barreiras que a gente vai desenvolvendo e criar novas ameaças, novos desafios e novas surpresas. Então, acho que nós vamos ainda conviver com a circulação do vírus por um bom tempo e vamos ter que continuar todos participando daquilo que estiver disponível a cada momento para que a gente possa que a pandemia não traga maiores consequências para a sociedade, que a gente possa continuar trabalhando. Vamos perder, espero que cada vez menos vidas por conta da pandemia e que possamos retomar as nossas atividades e o nosso convívio social tão importantes. Professor, muito obrigado pela sua contribuição, parabéns pelo trabalho, nós vamos acompanhar os boletins. Um bom dia e até a próxima, então. Muito obrigado, até uma próxima.